Bom, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de um tema muito oportuno nos nossos dias, principalmente no dia de hoje. Ontem, sexta-feira, hoje é sábado, amanhã é o chamado Domingo de Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. Por que Jesus é a nossa Páscoa? Isaías 53, versículo 7, diz assim: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Apesar do mundo, das igrejas, terem uma tradição de guardar essa data como uma data festiva, onde as pessoas dão chocolate para os filhos, onde existe toda uma idolatria em torno desse tema, eu queria compartilhar com os irmãos o que realmente a palavra de Deus nos fala sobre a Páscoa. E eu quero iniciar com essa pergunta: por que Jesus é a nossa Páscoa? Conforme eu li lá em Isaías 53, diz que ele era o Cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca enquanto ele era sacrificado. No Evangelho de João, diz que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que esse sacrifício ele representa para nós? A obra de Cristo foi combater, vencer e anular toda a iniquidade. Lá na Epístola de Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Isaías 53, no versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6, diz também assim: olha, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Bom, se for assim, como podemos relativizar o pecado? Se Jesus Cristo, ele veio especificamente para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, por quais pecados Jesus morreu? Como podemos relativizar pecado? Como podemos não ter uma visão exata do que é pecado, do que é transgressão? A própria palavra pecado quer dizer errar o alvo. Qual alvo? Se o nosso alvo é agradar a Deus, como não podemos ter a clareza do que é agradar a Deus? Se for assim, irmãos, se relativizarmos o pecado, não podemos ter uma ideia exata do que Jesus e para o que Jesus morreu. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Sim, quais? E quando dobramos os nossos joelhos para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, e se relativizamos o pecado, como podemos ter certeza se estamos sendo sinceros com Deus e recebendo dele o perdão, se não sabemos qual é o pecado que estamos pedindo perdão, no que transgredimos a Deus e no que ofendemos ao Senhor? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para sermos uma nova massa, precisamos abolir o fermento velho. O fermento aqui aplicado, mesmo em pequenas quantidades, pela sua influência, ele leveda toda a massa, faz a massa inchar. E aí eu entendo, irmãos, que abrir exceções, mesmo que em pequenas quantidades, vão influenciar no resultado final da massa.
Lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 6 e 12, diz assim: o Senhor Jesus, ele adverte os discípulos, dizendo, versículo 6, Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. No versículo 12 diz assim: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Veja o que Jesus disse à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Outra tradução diz: toleras Jezabel. Hoje a igreja tem sido uma terra muito fértil para falsas doutrinas, falsos profetas, falsos pastores e falsos crentes. Isso porque os cristãos, irmãos, eles estão se tornando tão preguiçosos e desinteressados pelas Escrituras, que não há mais aquele espírito da igreja de Bereia. Não estão preocupados em obedecer ao Mestre, mas sim às suas próprias ganâncias. Vocês querem ver 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja o que nos chama a atenção nesse versículo, em 2 Timóteo 4, 3 e 4. O que me chama a atenção, irmãos, e eu gostaria que o irmão refletisse junto comigo, é que não suportarão a sã doutrina. Essa palavra no grego quer dizer que não manterão firme, não sustentarão, não carregarão, mas tendo comichão nos ouvidos. Essa palavra tem um sentido de desejos por ouvir algo agradável. A nossa sociedade, e eu digo a sociedade cristã, essa igreja que hoje ela é formada por pessoas que têm desejo de ouvir coisas agradáveis. Não é à toa que se multiplicam o número de falsos profetas. E os irmãos percebem que esses profetas, esses pregadores, eles exatamente aguçam e despertam no coração das pessoas aquilo que elas desejam ouvir. As suas ganâncias, os seus sonhos, as suas ambições, e ainda dizem que Deus vai cumprir aquilo que elas anseiam. E aí, irmãos, eles tendo comichão nos ouvidos, tendo o desejo de ouvir coisas agradáveis, voltarão às fábulas. Você sabe o que é uma fábula? No grego quer dizer invenção, falsidade e ficção. Uma fábula, de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, quer dizer curta narrativa em prosa ou verso, com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustra um preceito moral. No sentido figurado, é uma mentira, uma ilusão, objeto de zombaria e desdém. A promessa foi uma fábula. Uma pessoa pode ser uma fábula quando você quer desdenhar aquela pessoa, quando você quer dizer que aquilo foi uma mentira, que aquilo foi um engano. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja teria comichão nos ouvidos. Quero ouvir coisas que me agradam, quero ouvir coisas que me atraem, e elas preferem voltar ao engano. Porque o engano, uma das definições de engano, é ilusão. Não é assim que a hipnose faz? As pessoas ficam iludidas. Em algum momento, em algum determinado momento, a pessoa pensa ser alguma coisa que não é.
alimentar desejos fictícios. E não é isso que o Evangelho de Jesus ele veio trazer para nós. A igreja de Tiatira, ela tolerava Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa. Ela ensinava e enganava o povo de Deus para que fornicassem, para que se prostituíssem espiritualmente.